Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Douglas Lobo e eu vou reagir à entrevista que o escritor Fernando Sabino fez para o programa Gente de Expressão, que era apresentado na televisão brasileira pela atriz Bruna Lombardi. Bruna, o Brasil mudou muito, mas a mudança fundamental que houve no Brasil foi reflexo da mudança que houve no mundo, que eu diria que, genericamente, é o excesso de população. Você, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde eu moro desde 1944. Existem praias tão lindas, cheias de luz. O Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro 8 anos. Essa imagem bucólica do Rio de Janeiro, ela é só uma imagem do passado. O Rio de Janeiro moderno não tem nada a ver com isso aí. Era uma cidade de 2 milhões de habitantes. E era uma cidade amena. Era uma cidade quase provinciana. E hoje é uma cidade que tem problemas gravíssimos e que estão sendo resolvidos, mas como os problemas que tem em Nova York. Então, problema que tem... Eu não acho que estão sendo nem foram resolvidos, não, os problemas do Rio de Janeiro, pelos 8 anos que eu morei lá. As grandes cidades com densidade populacional. Esse é o primeiro problema. Agora, o Brasil mudou também como decorrência de mudanças havidas no mundo inteiro depois da guerra. Haja vista essa mudança sensacional que é debacle, a queda do mundo social comunista, né, na Europa Oriental. Isso tudo é uma coisa que se reflete muito no Brasil, e o Brasil está... O Fernando Sabino, embora fosse de esquerda, ele não era comunista, né? O cristianismo dele impedia ele de ser comunista. Eu sinto o Brasil assim como um país meio adolescente ainda, está começando a virar homem. Por exemplo, teus livros mais antigos retratam um mundo que os mais novos retratam da mesma forma? Há uma diferença entre Bruna, é difícil responder essa sua pergunta, muito difícil, porque os meus livros não são livros que procuram retratar o mundo, nem nada. Os livros procuram apenas me ensinar aquilo que eu não sei para eu poder ficar sabendo a meu respeito. Sabe? É muito diferente a minha postura como escritor da postura de um sociólogo, de um humanista, de um político. Isso é verdade, né? Os livros do Fernando Sabino nunca tentaram fazer um painel da sociedade ou algo assim. Eram livros bem subjetivos, né? Nesse sentido, era muita experiência dele, né? A psicologia dele. O que eu acho lamentável, eu acho que a literatura dele, embora seja muito boa, eu acho que a literatura dele teria ganho se ele tivesse um pouco mais de uma mentalidade do sociólogo, do historiador, né? Eu acho que a literatura dele teria ganho. Há quem diga, inclusive, que na biografia dele, da Zélia Cardoso de Mello, Zélio, uma paixão, há quem diga, inclusive, que um dos motivos pelos quais o livro é falho é porque o Fernando Sabino não era muito bom para apurar informações, ele não tinha esse perfil muito jornalístico, né? E é um livro jornalístico, ele tinha um perfil mais literário, então as pessoas dizem, não, o livro é bem escrito, mas ele é mal apurado, porque realmente o Fernando Sabino não tinha muito essa coisa do historiador, do jornalista, do sociólogo, do pesquisador, e é uma pena, eu acho que a literatura dele teria ganho com isso. Não é, Fernando, porque você contando esse cotidiano, você está analisando, você sempre, mesmo quando você escreve, quando você faz um caso policial, você está retratando aquela vida. Mas eu não sei. Você não tem sabe como leitor, eu não tenho consciência disso. Eu escrevo fundamentalmente sobre aquilo que eu não sei para ficar sabendo. Eu nunca sei o que eu vou escrever, eu nunca sei por quê e nem o que eu vou. Essa coisa da literatura como descoberta era muito importante para o Fernando Sabino, né? Ele começava a escrever os livros sem saber onde é que ia terminar. Os livros tinham a ficção para ele tinha um valor de autodescoberta, né? De descobrir algo sobre ele próprio. Escrever. Meu coração. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Bem mais ou menos feito um sonho. Você vai sonhar, mas você não dirige o sonho. Eu vou dormir, quero sonhar com Bruna Lombardi, acabo sonhando com um grande hotel.
Deus resolvem se encontrar. Ou vice-versa. Você escreve muito também sobre o menino que você foi, né? Você tem essa busca de um passado. Por quê? Você sabe por quê? Eu cheguei à conclusão, eu posso te explicar rapidinho. Eu tinha uma grande admiração por Ernest Hemingway. Achava que era o grande escritor do nosso tempo, um sujeito machão assim, na literatura. Dizia assim: eu lutei o primeiro round com Turgenev e ganhei. Lutei o segundo round com Flaubert e ganhei. Agora só falta lutar o último round com Tolstói. E perdeu, né? Eu então queria lutar com Hemingway, né? E ganhar. Mas ele aí se suicida, né? Então o necrológio do Hemingway, do Time, dizia assim: ele era um homem que olhava tudo como se fosse pela última vez. Talvez daí ele ter se suicidado. Aí, a partir daí, eu decidi olhar tudo como se fosse pela primeira vez. Com a inocência de um menino, com os olhos... Tem duas coisas interessantes que ele bota aí. Ele claramente se filia naquela tradição de a literatura como descoberta da infância, né? Dos momentos, né, de formação. Um bom exemplo dessa tradição é o Ray Bradbury, o escritor americano, que escreve muito sobre a própria infância, sobre tem uma coisa meio nostálgica ali, e ele também aí tá se referindo a uma prática que é muito recomendada nos manuais de escrita clássicos, que é você enxergar o mundo como se você estivesse vendo tudo pela primeira vez, que é justamente para você ter os sentidos aguçados, a sua visão está aguçada, então você andar por um lugar onde você andou, mas olhando pela primeira vez, que aí você vai notar várias coisas que você não nota, né? A Dorothea Brande, a escritora, ela defende essa técnica no livro dela de escrita criativa, porque o escritor não pode ter uma relação banal com a realidade, né? Ele tem que ver o mundo sempre com olhos renovados, como se estivesse descobrindo pela primeira vez. Essa prática que ele está defendendo é muito recomendada para escritores. Lavado de pureza. Eu não quero saber, eu nunca estive aqui, eu não sei o que é isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu quero aprender, eu quero ver, e quero surpreender o que há de inédito nas coisas. Daí eu gostar de viajar, porque você viajando, você consegue ver as coisas de uma maneira inédita. Ele tem um livro inteiro só dos relatos de viagem dele. É muito, muito interessante. Você nunca esteve ali. Eu, às vezes, tomo um ônibus assim na cidade e venho para casa e imagino que eu seja assim, um turista argentino, sabe? Pera, que coisa bonita, assim, Copacabana. Imagino só que eu estou vendo pela primeira vez e fico olhando com a curiosidade de um menino que chegou, acabei de chegar. Eu gostaria de nascer todo dia, toda manhã, renascer, desaprender tudo. Eu prometo 20 Ave Marias e 20 Padre Nosso se o trem parar. Não interessa se eu morrer, o trem tem que parar. E essa busca dessa inocência, desse olhar inédito sobre as coisas, de ver o mundo como se fosse pela primeira vez, como você consegue isso? Nem sempre eu consigo, né? Eu vou ficando muito malandro, muito sabido, muito safado, muito ordinário, muito malandro, que não quero me meter nessa, porque isso é uma fria e tal. Isso tudo é uma defesa que o mundo adulto cria para você. E essas deformações que te impõem. Mas através... Sei que ele está falando é muito interessante, porque realmente o escritor, especialmente o de ficção, ele tem que manter, é como se ele tivesse que manter viva a criança dentro dele. Algum nível de inocência é necessário para você ser escritor. Ao mesmo tempo, a inocência infantil, ela por si só, ela não sustenta um escritor. É curioso isso, né? O escritor tem que conhecer a realidade, mas ele não pode não pode se deixar contaminar pelo cinismo, né? Vamos dizer assim. Por isso que eu acho que os escritores contemporâneos, eles cometem muito esse erro do cinismo, eles são muito cínicos, eles não acreditam em nada, eles perderam completamente, vamos dizer, aquela ingenuidade infantil que algum dia eles tinham. Por isso que eu acho que a literatura desses escritores pós-modernos, né, que não acreditam em nada, não acreditam na própria literatura, eu acho que ela é muito fraca. Né? Eu inclusive, não entendo porque quem acha que a literatura morreu quando quer continuar escrevendo literatura. Eu não vejo o menor sentido. Você está se dedicando a um defunto, basicamente.
da imaginação, você chega lá. É que eu tenho, você já, segundo você me disse, já leu aquele livro meu chamado Tabuleiro de Damas, que se baseia numa metáfora que o Tabuleiro de Damas... Tabuleiro de Damas é o livro de memórias do Fernando Sabino, um livro fascinante, aliás, viu? Recomendo imensamente, né? Fica claro, inclusive, no livro que o Fernando Sabino, embora tenha uma bagagem cultural muito forte, ele era durante na juventude, ele era um bom vivão, um boêmio, fica muito claro isso no livro. Não é nem branco com quadrados pretos, nem preto com quadrados brancos. É de uma outra cor. E essa outra cor é que eu quero ir buscar. Eu não acho que a realidade nos ofereça. A verdade está além da realidade. Lá onde só a imaginação alcança. É através da imaginação. Olhar um passarinho, às vezes, é muito importante. Eu concordo plenamente com o que ele falou. Eu acho que a realidade está aqui, mas existem camadas, tanto abaixo quanto acima. Ou seja, existe tanto a profundidade da realidade quanto o sublime, né? Vamos dizer assim, e é importante o escritor ver essas camadas, de fato. Ele tem que ir além da realidade. Isso aí é legal. Essa abertura. Como é que você cria? Você é um cara assim que fica pensando para criar, a coisa vem solta, vem sozinha. Como é que não, vem de fora para dentro. Às vezes vem só uma primeira palavra. Eu andei muito tempo perseguido por uma ideia de que eu tinha que escrever alguma coisa que começasse com a palavra quando. Quando? É. Mas depois eu descobri que grandes escritores antes de mim tiveram coisas semelhantes. Por exemplo, Dostoiévski tinha a ideia de escrever um livro que começasse com a seguinte frase: no dia 13 de outubro de 1800 e não sei quantos, aconteceu-me uma aventura extraordinária. E levou um tempão. Ele escreveu um livro chamado Humilhados e Ofendidos, que começa com essa frase. Existe essa técnica, realmente, de você escrever, de você ter ideias, né? Você abre um livro aleatório, pega uma palavra, pega um trecho, e aí, a partir daí, você começa a criar uma história, né? A Bíblia se presta muito a isso, né? Pegar algumas frases bíblicas. O Josué Monteiro defendia que se você pegasse o Código Penal, né, cada artigo do Código Penal daria para escrever um romance. Então, essa técnica dele é interessante, que não é dele, né? Ele usa, mas outros escritores também usavam. Ele acabou de citar o Dostoiévski. Essa de Queiroz tinha uma frase assim: começou por dizer que seu caso era simples e que se chamava Macário. Ele só sabia isso. Mas e você? Como é que você Às vezes faz? eu começo com uma frase, uma palavra, uma ideia. Agora, é curioso, há quem defenda, né, nos manuais de escrita, que o ideal para qualquer escritor seria você começar a partir da realidade, observando a realidade. Não começar com frases tiradas de livros, porque você poderia estar, vamos dizer, ingressando no livresco, né, vamos dizer assim. Há quem diga que o ideal é você, algum objeto, vamos dizer, da realidade, que a partir daí ele desperte a imaginação, né. O Fernando Sabino, nesse momento, ele está defendendo uma abordagem mais livresca, vamos dizer assim. Agora, eu acho que o importante não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Não interessa como é que a ideia apareceu, interessa como é que o livro vai ficar. Qualquer assim, como eu te disse, é quase que uma necessidade de sonhar acordado. Você está tentando dizer alguma coisa e não sabe o que é. Você sente que está assim, com necessidade de transmitir, e você fica, às vezes, é uma frase ouvida. Eu fiquei tão impressionado com esse processo de criação que eu saí perguntando a outras áreas de criação como é que isso acontecia. Eu, por exemplo, procurei o Sclia. Falei: Sclia, você é pintor. Como é que você pinta? Você já sabe que você vai pintar? Eu falei: não. Eu fico olhando para a tela em branco, tenho certeza que tem uma coisa ali. Eu tenho que desenterrar alguma coisa que está ali. Às vezes eu penso que é um rosto de mulher e acaba sendo uma cafeteira, ou vice-versa, né? Eu perguntei ao Tom Jobim: Tom, como é que você faz? Essa coisa aí, essa teoria aí, essa ideia do Carlos Sclia é a ideia de que a obra de arte só dá forma a algo que já existe,
Portanto, as coisas já existem e o artista só precisa dar forma para isso, né? Se encontra com a teoria do fóssil do Stephen King, né? Que as histórias já existem. O escritor só precisa encontrá-las e dar forma a elas. Negócio de música, você se inspira assim, uma lembrança da infância, uma melodia que você ouviu cantar, um som de voz de mulher, enfim, uma risada. O que ele falou, não é nada de auditivo, não. É uma coisa assim, às vezes é uma nuvem andeja. Foi uma nuvem o quê, Tom? Andeja é coisa de Guimarães Rosa. Você está lendo Guimarães Rosa. Você para na folha em Também branco, você escreve muito texto. Eu encontrei num escritor americano uma definição que era assim, escrever é muito fácil. Basta você ficar olhando para o papel em branco até começar a porejar sangue da sua testa. Outro disse que não, basta abrir uma veia. O Fernando Sabino era aquele escritor que reescrevia muito, muito mesmo, mas muito mesmo, né? E a literatura para ele era sofrimento por causa disso, a busca da forma perfeita, meio estilo Flaubert, né? Vamos dizer, a mesma concepção de literatura, nesse sentido de estilo. Agora, eu não abro veia, nem deixo porejar sangue. Então eu não tenho noção. Eu escrevo para ficar sabendo. Então, quando eu escrevo, eu fico louco para descobrir alguém que fala o que foi que eu fiz. Como é que é? O que quer dizer isso? Você é uma pessoa organizada, ordeira, você tem um ritual para escrever, você tem essa disciplina. Como é que é isso? Tem que ter pelo seguinte, eu tenho que dedicar pelo menos 4 horas por dia para escrever, 4 horas, pelo menos 4 horas, durante as quais eu não posso fazer rigorosamente nada. Então tem 2 imposições. Uma é que eu não posso fazer rigorosamente nada. Eu não posso atender telefone, não posso tomar um uísque, não posso ler correspondência, ler jornal, não posso nada. Agora, posso uivar para a lua, deitar no chão e chorar, isso eu posso. Agora, segundo, eu não sou obrigado a escrever. Ninguém me obriga a escrever. Você repete nessa entrevista, você me diz... Fernando Sabino achava contraproducente o escritor escrever quando ele não estava, vamos dizer, não estava rendendo. Ele não achava contraproducente. Ele não achava produtivo, ele achava contraproducente. Ele achava que era melhor não escrever quando você senta lá na máquina e não sai nada. Ele achava que era melhor aceitar isso do que se agredir tentando escrever. Diz, não, eu não sei quem eu sou, eu escrevo para me descobrir. Vai ficar sabendo, né? Você se descobriu? Infelizmente não, por isso que eu continuo escrevendo. Eu não tenho nada que dizer, senão que a única coisa que eu descobri foi o meu epitáfio. Que eu descobri que eu gostaria de merecer esse epitáfio. Aqui jaz Fernando Sabino. Nasceu o homem e morreu o menino. Voltamos a apresentar. Você sempre teve amigos muito próximos, essa coisa de grupo, você teve essa coisa de turma mesmo, né? A vida inteira. O maior patrimônio que eu tive na minha vida, você não tenha dúvida, se eu tivesse que agradecer a Deus, eu agradeceria o fato de ter tido esses amigos durante 50 anos. Ele está falando do grupo, os grupos dos 4 mineiros, era ele, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino e Otto Lara Rezende, companheiro de geração e de literatura, né? O Hélio Pellegrino era escritor bissexto, se dedicava mais à atividade profissional dele, psiquiatra ou psicanalista, não me recordo agora não. Isso foi maravilhoso. Eu já me dou por bem pago e por satisfeito. Maravilha. E qual o segredo de conseguir manter uma amizade durante 50 anos? O segredo é que a gente nunca se entendia. Brigava o tempo todo, discutia o tempo todo. E éramos, na realidade, eu tive muitos amigos aqui no Rio e tal, mas o núcleo, assim, desde 10 anos de idade, eram 4 amigos. Mas de tudo isso, o que ficou de mais precioso para mim, como escritor e como ser humano, foi um convívio desde menino, numa amizade que só fez crescer pela vida afora, até os dias de hoje.
No Brasil de hoje, a possibilidade de que 4 pessoas com esse nível de talento convivam no mesmo local, a ponto de se tornarem amigos presenciais, ela basicamente não existe. Não existe. Então, nenhum escritor deveria ter expectativas de encontrar um grupo desse tipo aí, não. Com Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Agora, era fundamental que só encontrassem 3 para poder falar mal do ausente, porque era o assunto, era o ausente, né? E ele que se cuidasse, porque levava mesmo. Mas nós tinha essas diferenças? Da maior intolerância, não tinha a menor complacência. O tempo torna o casamento mais maduro. E o que é isso? Maduro. Esse é um filme dos anos 90, adaptado a partir de uma novela do Fernando Sabino, uma novela policial, aliás, A Faca de Dois Gumes, está publicada no livro com o mesmo título, são 3 novelas policiais. Excelente, literatura policial de alto nível. O filme eu me lembro que eu assisti na época, eu achei uma porcaria, mas eu teria que reassistir, eu era adolescente quando eu vi. Como as frutas, prontas para serem comidas. Menino! Agora, seus casamentos, você já casou 3 vezes, seus casamentos não duraram tanto quanto as suas amizades. Estão durando eternamente no meu coração. Mas enfim, você separou, não é verdade? Quer dizer, eu quero concluir o seguinte, Ele tentou fugir da pergunta, mas a Bruna Lombardi, talvez por ser mulher, né, percebeu a estratégia, né? Em se tratando de casamento, mulheres têm autoridade. Fácil ser amigo do que ser casado, do que ser marido? A pergunta é muito boa. Eu acho que você está me fornecendo nesta pergunta uma resposta que eu passei a vida inteira procurando. Eu acho que você tem que ser, além de marido e mulher, amante, ser o homem da sua mulher, ser o amigo da sua mulher. Eu acho que se a mulher fosse amiga do seu marido e o marido fosse amigo da sua mulher, eu acho que resolvi o problema assim. Mas há uma guerra do sexo aí que é permanente desde que o mundo é mundo, né? Haja vista Adão e Eva, né? Mas você me deu a chave dessa, mas talvez uma amizade, inclusive que a relação homem e mulher evoluísse para uma amizade sólida, que tem certos casos. Você citou um caso lindo agora, que você fez uma entrevista maravilhosa com o Jorge Amado e a Zélia. Um casamento de 50 anos, pois o é. Jorge Amado e a Zélia. Esse programa da Bruna Lombardi entrevistou muita gente interessante, viu? Muita gente interessante. Eu me lembro, na época, as entrevistas. Eu aguardava ansiosamente, né? Artistas, ela focava muito em artistas. Você que fez tanto sucesso, faz tanto sucesso, tem edição de 60 edições de um livro, você ficou rico? Você está riquíssimo. Eu tenho um apartamento de 64 metros quadrados. E tenho o equivalente ao valor desse apartamento numa... Seu apartamento era o famoso apartamento na rua Canning, em Ipanema. Não sei se a pronúncia é essa, Canning. Era famoso porque ele botava o endereço nos livros dele. Acho que é Rua Canning 222. Era famoso. Quando eu morei no Rio, eu passei em frente a esse apartamento, só para ver. É um apartamento não comum, mas assim, bem localizado. Né? Bem localizado. E depois que ele morreu, esse apartamento chegou a aparecer no Airbnb. Né? A família deve ter posto para alugar. Uma caderneta de poupança. Poxa, mas beleza, e um carro. E um telefone. E como é que pode um cara de tanto sucesso assim não estar multimilionário? Gozado, né? Não, porque eu acho que a Bruna Lombardi está subestimando o valor de um apartamento em Ipanema. Viu? Ou talvez na época não fosse tão caro quanto hoje. Hoje é uma fortuna um apartamento em Ipanema. Então, tecnicamente, pelos valores de hoje, o Fernando Sabino seria um multimilionário. Assim. Eu acho que só apartamento pode botar aí mais de 2 milhões, eu acho. Ou 2 milhões. Então... E ele tinha um carro que na época ter um carro era como hoje, era caro, né? Tinha época que o carro era caro, ficou barato, tá ficando caro de novo. Não enriquece ninguém não, que eu saiba não. Você sabe o que dá muito dinheiro? É o dinheiro rápido.
Não é? Eu, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu vivo do que eu escrevo, mas eu tenho que viver modestamente. E ao longo da vida eu tive também muita despesa. Eu tenho 7 filhos, né? Que eu saiba. Né? E mais outro tanto de netos também, né? De modo que são pessoas que estão sempre... Hoje não, porque eles já são adultos e tal. Mas eu nunca tive... Eu tomei como princípio uma coisa que o Rubem Braga falava e que é absolutamente admirável. Inclusive, nós não falamos dos meus amigos da geração do Rio de Janeiro, que é Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Carlos Castelo Branco, são outra Não, coisa. as suas amizades são já... O Vinícius, por exemplo, foi meu amigo íntimo. É um tesouro mesmo. Me perguntaram assim, você foi amigo do Vinícius de Moraes? Eu respondi assim, eu tive com o Vinícius de Moraes toda espécie de relação afetiva e humana que um ser humano pode ter com o outro, menos a relação sexual. Porque não era possível. Era óbvio. Não era preferência dos dois. Dos dois. Mas voltando então ao assunto, o Rubem Braga, que era uma pessoa admirável... Com o Rubem Braga você teve editora Sabiá, também, né? Ele dizia assim, a única vantagem que o dinheiro pode trazer para você é não precisar de pensar em dinheiro. Concordo plenamente com o que o Rubem Braga falou. O Rubem Braga e o Fernando Sabino tiveram uma época a editora Sabiá. Eles foram empresários. Uma editora que fez sucesso, cresceu. Era o Fernando Sabino, o Rubem Braga, e tinha um jornalista que era sócio, que cuidava da divulgação. Por exemplo, o livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, quem publicou pela primeira vez no Brasil foi a editora Sabiá, ou a editora do autor, que era a mesma coisa que o outro nome, né? Também era deles, a editora do autor e a editora Sabiá. Tinha esse nome, a editora Sabiá tinha esse nome porque o símbolo dela era um sabiá, que o Fernando Sabino criou, desenhou. Voltamos a apresentar Bruna Lombardi, gente de expressão. Essa perda desses grandes companheiros, você perdeu um grande diálogo. Você perdeu... Absolutamente. Eu dialogo com eles todo dia. Nessa época, os 3 companheiros de geração do Fernando Sabino já tinham morrido. Tem conversas intermináveis com o Hélio Pellegrino, com o Atlas Regênio, com o Carlos Castelo. Na outra eu conversei muito com o Castelinho sobre o Chateaubriand. E como é que é? Você conversa, então, com eles? Converso. E como é que funciona? Você sente essa presença? Certo. O Hélio subia muito, por exemplo. De vez em quando ele dá uns assobios e tal. Para com isso. Você vai acabar tendo a impressão de que e você e os telespectadores, de que eu estou meio doidinho, né? Não estou, porque eu sempre fui, meu bem. Essa é que é a diferença, sabe? Ninguém se percebeu disso. Ué, isso aqui é merda? Parece que me persegue. Te assusta a ideia de morrer? Não assusta, não. Não? Não, nada. Sabe? Nada. Pelo seguinte, porque a gente já vem morrendo há muito tempo, né? Desde que nasceu, quer dizer, vamos dizer isso, né? E a partir de determinado momento você já está familiarizado com essa ideia. Para dizer a verdade, eu não gostaria de ser surpreendido de uma maneira ridícula ou desagradável. Eu gostaria de aceitar aquele poema do Manuel Bandeira. Quando a indesejada das gentes chegar, eu quero que ela encontre a porta aberta, a mesa posta e cada coisa em seu lugar. São Paulo disse às viúvas: todavia, se não tem continência, casem-se. Essas são as cenas, salvo engano, do filme O Grande Mentecapto, baseado na novela picaresca do Fernando Sabino. O Grande Mentecapto. Engraçadíssimo esse livro. É de bolar de rir. Epístola aos Coríntios, número 7, versículo 9. Eu sempre tive, desde que eu me entendo por gente, uma tendência para o humor e para uma coisa que eu chamaria de religiosidade, a falta de melhor palavra. E que o humor repele um pouco, mas a palavra é... No começo da carreira, o Fernando Sabino confessa, acho que era no livro de memórias dele, ele fala que ele estava muito dividido entre essas duas tendências, né? Ele tinha a tendência de humor, que, a meu ver, predominou, né? É o que a gente percebe nas crônicas dele, etc., no Grande Mentecapto, mas ele tinha também uma tendência muito religiosa, tanto que o romancista preferido dele na adolescência, nos anos 40, era o Otávio de Faria.
Os livros da tragédia burguesa marcaram muito o Fernando Sabino, então ele tinha essa tendência. Eu acho que no Encontro Marcado, o romance dele, ele conseguiu conciliar essas duas tendências, porque o romance consegue ter essa religiosidade, mas ser também engraçado. Ele é sombrio, mas engraçado, né? O Encontro Marcado é uma coisa interessante, é uma fusão interessante, mas eu acho que depois por algum motivo, o lado humorístico predominou, talvez porque comercialmente as crônicas dele, os livros de crônicas dele começaram a vender bem, né? Ele conseguiu viver de literatura, porque fechou contratos com jornais para escrever crônicas, e ganhava dinheiro com isso, e depois publicava essas crônicas em livros e ganhava mais dinheiro. Eu acho que esse lado cômico acabou predominando, por razões comerciais, a meu ver. Eu descobri num caderno que eu tinha anotado coisas que eu anotava em 1947, portanto, com 20 e poucos anos, em Nova York, uma frase do Kierkegaard que dizia da relação entre a comicidade, o humorismo e a enunciação das verdades. E eu punha assim: haja vista a expulsão dos vendilhões do templo por Jesus. Ele falou aí dos 20 e poucos anos, então eu vou fazer uma correção. Na verdade, a adolescência do Fernando Sabino foi nos anos 30, nos anos 40 foi a universidade, né? Primeira metade dos anos 40, ele foi formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, era na adolescência que ele lia os livros do Otávio de Faria, mas continuou lendo nos anos 40, tanto que tem textos dele na época, quando ele já era escritor, elogiando os livros à medida que os livros iam sendo lançados, né? Porque a Tragédia Burguesa foi lançada em vários volumes a partir dos anos 30 até salvo engano, os anos 70, eu acho. Mas com certeza nos anos 30, nos anos 40, a Tragédia Burguesa estava saindo. E aí, tanto na adolescência quanto no início da idade adulta, esses livros influenciaram muito o Fernando Sabino. A vara de porcos que caiu no mar, possuída pelos demônios que ele tirou de um cidadão. Isso, tantos anos depois, voltou com a ideia que eu tive de fazer uma leitura fiel dos evangelhos segundo o humor de Jesus, que era um ser humano e que tinha senso de humor. Esse é o livro, bom como mal. Esse é o livro dele, Com a Graça de Deus, que é uma releitura bem humorada do Evangelho. É curioso esse livro, interessante. Humor, a despeito de ser Deus. Ele era homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Eu escrevi esse livro com a graça de Deus. E a graça de Deus é em dois sentidos. É a graça de nos dar a bênção da sua existência. E a graça do humor. E com G maiúsculo, e a graça dele ser engraçado. Não há nada mais engraçado que Deus ter mandado o filho dele ser homem feito a gente. E homem feito a gente ter vivido, comido, bebido, dançado. Ele gostava do seu vinho, ele era chegado a tomar um vinhozinho e tal, ele gostava de festas, ele gostava do ritual e tal. E ele viveu, teve companheiros, amigos, e viveu... Eu nunca tinha pensado nisso, que com a graça de Deus, realmente, ele conseguiu conciliar pela segunda vez, porque eu acho que o Encontro Marcado conseguiu, mas eu acho que com a graça de Deus também concilia essa coisa da religiosidade e do bom humor. É uma leitura bem leve dos evangelhos, é uma releitura bem leve dos evangelhos, de fato. Eu não tinha pensado nisso. Cresceu, viveu e morreu na cruz para nos salvar. Agora, ele teve uma vida marcada por uma postura extremamente humana e com toda a fragilidade que caracteriza um ser humano, com a diferença de que ele tinha essa dimensão divina que nós não temos, mas que ele nos propiciou, que ele nos ofereceu de mão beijada. Quem quiser que venha comigo. E eu fui. Fernando, uma delícia conversar com você. Tá bom. Muito obrigada por Você não imagina como a recíproca é verdadeira. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Eu espero que essa conversa continue depois que eu terminar desse programa. Foi isso então, pessoal, a reação aqui à entrevista do Fernando Sabino. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.